A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, para a oração do meio-dia, 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6. Louvado seja Deus, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Louvado seja Deus, graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, louvado seja Deus, o tema de hoje é o crescimento espiritual. E para que possamos entrar, meus irmãos, no foco principal da palavra, que é o crescimento espiritual, vamos falar um pouco aqui sobre a carta que Paulo escreve à igreja dos Coríntios, que vai nos ensinar boas coisas para crescimento espiritual. Até chegarmos lá, nós vamos entender muitas coisas. Porque houve um grande problema na igreja de Coríntios, aonde um espírito mundano, onde Paulo cita um espírito mundano, ele estava fazendo divisão, ele estava fazendo contenda no meio da igreja. E Paulo, ele escreve automaticamente uma carta, exortando os irmãos que viessem a ter os olhos espirituais para poder ver que este espírito estava atuando. Mas o que é espírito? Assim como eu disse em outras mensagens, espírito, ele é um sentimento, ele é um ser de luz, porém, ele atua na área de sentimentos. Então, por isso que ele é considerado como um sentimento, ele atua no sentimento, tanto sentimento de bondade como sentimento de perversidade. Então, Paulo, vendo isso, porque o povo estava dizendo assim: eu sou de Paulo, o outro não, eu sou de Apolo, o outro não, eu sou de Pedro. Não, Paulo nunca viu Jesus. Paulo só disse que ele viu Jesus vindo no caminho para Damasco, ali ele viu Jesus, mas ele não andou com Jesus. Pedro já andou com Jesus. Aí mas Apolo é muito mais entendido do que Pedro e Paulo. Pedro, ele é semi-analfabeto, ele não sabe muita coisa. Quem sabe muito é Apolo. Não, mas Apolo, ele aprendeu com Priscila e com Áquila. Áquila que ensinou sobre Jesus para ele. Foi Priscila que falou de Jesus para ele. E quem ensinou Priscila foi Paulo. Então, o ministério de Apolo, ele está padronizado no ministério de Paulo. Então, estava havendo uma guerra. Era uma guerra, aonde eles tinham ali os seus ídolos, os ídolos gospels, vamos dizer assim, para a gente trazer para o tempo atual. Então Paulo vendo isso, e Paulo sendo uma pessoa muito rígida, correta com as coisas espirituais, Paulo escreve uma carta, dizendo para os irmãos crescerem espiritualmente, ou seja, que a mentalidade dos irmãos de Coríntios viesse a mudar, e que os irmãos não viessem a pôr crédito na obra de Pedro, ou na obra de Paulo, ou na obra de Apolo, mas que os irmãos viessem a pôr crédito que o fundamento principal desta obra é o Senhor Jesus. Aonde Paulo diz que o fundador, que a pedra fundamental é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro e Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. O que isso quer dizer? Se eu falar de Jesus para alguém aqui hoje, a palavra vai ser injertada no coração. Mas para a palavra nascer no coração, Deus tem que ir lá tocar pelo Espírito Santo. Então a obra ali é do Espírito Santo. Se uma pessoa ela está crescendo espiritualmente, é porque o Espírito Santo está ali. E o que Jesus ele diz para a mulher de Samaria, quando ele estava sentado? Ele fala que dos ventres dele sairiam águas que saltariam para a vida eterna. E esta água, ela simboliza o quê? O Espírito Santo. Esta água é o Espírito Santo, que será derramado sobre a terra, da qual Jesus lançou a semente, e da qual essa semente, recebendo a água, que é o Espírito Santo, ela vai nascer, ela vai crescer, e ela vai dar muito fruto. Então, meus irmãos, o crescimento espiritual é quando a pessoa começa a amadurecer espiritualmente. É quando ela não se envolve no meio dessas contendas. Ela já vê, quando começa esses debates, ela já vê que isso é um espírito mundano. Ela já sai fora. Ela já não entra no meio.
Uma pessoa que tem o crescimento espiritual é uma pessoa madura. Vamos usar essa palavra de crescimento espiritual, vamos traduzir aqui para maturidade. A pessoa que está madura espiritualmente, a pessoa que ela não se envolve em contendas, ela não se envolve em debates profanos. Os debates da qual ela se envolve é para ganhar almas. Ela não se envolve no meio de coisas que venham prejudicar o seu próximo ou dar mau testemunho. Aqui nós começamos a entender que uma árvore boa, ela dá frutos bons. E uma árvore má, ela dá maus frutos. A pedra fundamental de esquina fundamentou esta palavra, que é Jesus. Jesus fundamentou que uma árvore boa daria bons frutos e uma árvore má daria maus frutos, e pelos seus frutos os conhecereis. Então, se eu quero ser considerado pelas pessoas como uma pessoa que tem um bom crescimento espiritual, como uma pessoa madura, eu tenho que agir de forma madura. Eu não posso ser crente barraqueiro. Eu não posso ser um crente egoísta. Eu não posso ser um crente brigão. Eu não posso ser um crente iracundo, que dá maus respostas em tudo, em todas as coisas. Eu não posso ser um cristão dessa forma. Eu tenho que mudar as minhas ações. Eu não posso ser um cristão que venha ficar preso em coisas humanas, sendo que o crescimento vem de Deus. Ou seja, quantas pessoas que estão fazendo muito de vítimas e estão prendendo as pessoas, sugando ali todas as energias e as forças que elas têm, e quando elas já não servem mais, elas são lançadas fora. Paulo planta, Apolo regra, Deus dá o crescimento. A glória não é de Apolo, a glória não é de Paulo, a glória é de Deus que dá o crescimento. Para você crescer espiritualmente, ou seja, para você ser uma pessoa madura, uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada, você precisa que Deus venha te dar este crescimento. Você precisa buscar em Deus. Mas como que eu vou aprender isso? Buscando na obediência da palavra, orando e buscando ter temor de Deus, entendendo as mensagens de Deus. Então assim você começará a amadurecer. E existe, meus irmãos, 2 tipos de crescimento espiritual, o natural e o forçado. O natural é aquele que nós conhecemos, que a fruta naturalmente ali no pé de fruta, ela já automaticamente ela começa a amadurecer sozinha, sem precisar ninguém intervir, sem precisar ninguém pôr a mão. Ela naturalmente ela faz esse processo. E já tem frutas que tem que passar pelo processo de amadurecimento forçado, que é onde elas são colocadas em ambientes, e ali naqueles ambientes elas são induzidas a amadurecer de forma forçada. Muitas nisso apodrecem, nesse amadurecimento forçado, elas apodrecem, que elas não aguentam ali. E aqui eu deixo essa palavra para a tua vida, para que nós possamos orar. Qual maneira você prefere amadurecer espiritualmente? Naturalmente ou forçadamente? Essa escolha é sua. Mas para que possamos ter um amadurecimento natural, para que venhamos ser pessoas equilibradas, é necessário, meus irmãos, que nós venhamos abandonar o eu, a luxúria, a vanglória, a vaidade, o engano, as mentiras, as discórdias, as contendas, os debates profanos, as contendas loucas e nocivas, todos os males presentes, o egoísmo, o egocentrismo, o ego do homem, o ego da mulher. Todas essas coisas, meus irmãos, elas impedem que o homem venha amadurecer espiritualmente, porque essas coisas não estão ligadas ao solo, essas coisas estão ligadas à própria pessoa. É uma personalidade que não deveria existir dentro do ser humano, mas por causa do pecado adentrado no mundo, essa personalidade ela começou a existir. Por isso, queres amadurecer? Queres ser diferente? Busque melhorar as suas ações. Busque melhorar. Não seja barraqueiro, iracundo, perverso, arrogante, soberbo, ingrato, profano, mas seja bondoso, amoroso, misericordioso, pronto para perdoar, pronto para amar.
E a partir dessas coisas, você começará a crescer espiritualmente, sendo paciente, sendo longânimo, sendo caridoso. Todas essas qualidades fazem com que você venha crescer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Vamos orar a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, de oração, nós elevamos, ó Pai, a nossa voz a Ti, clamando, meu Deus, pela misericórdia, pela graça, pelo poder dos céus, pela Tua divina, meu Deus, e riquíssima misericórdia. Espírito Santo de Deus e da verdade, diante, meu Deus, desta palavra, nós buscamos crescer espiritualmente. Diante, meu Deus, desta palavra, meu Pai, nós buscamos amadurecer espiritualmente. Nós buscamos, meu Pai, ser pessoas diferentes. Pai, que o Senhor venha arrancar, se houver dentro de nós, a discórdia, a profanação, a contenda, a injúria, os debates profanos. Arranca, meu Deus, do nosso coração tudo aquilo, meu Pai, que impede da gente crescer espiritualmente. Arranca, meu Deus, do nosso coração todo sentimento perverso e maligno que veio, meu Pai, para tentar nos afastar do crescimento espiritual e da poderosa glória do Senhor. Ó, querido Deus e glorioso Pai, diante desta oração, meu Pai, nós clamamos com fé, porque nós sabemos que de Ti, Papai querido, vem a resposta. De Ti, meu Deus, vem o milagre. De Ti, meu Deus, vem as maravilhas. Pai, de Ti vem os prodígios. Vai curando e libertando agora, meu Pai, quebrando as maldições, as muralhas, os empecilhos, abrindo os olhos espirituais deste irmão, abrindo os olhos espirituais dessa irmã, quebrando os cadeados, ferrolho, meu Deus, as algemas de prata, de bronze, de ouro. Vai queimando, meu Deus, vai queimando. Vai destruindo agora, meu Pai, todo o plano do maligno contra esta vida, porque nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e glorioso Pai, que neste momento de oração, meu Pai, que esta pessoa venha ser beneficiada pela glória do Senhor, venha ser beneficiada pela presença do Senhor, venha ser beneficiada, meu Pai, pelo refrigério, pelo alívio, pela calma e pela tranquilidade, porque nós oramos, meu Deus, com fé, certos, meu Pai, da vitória, certos, meu Deus, do milagre, que o Senhor é Deus de maravilhas, que o Senhor é Deus de milagre, de prodígio. Entrega, Papai querido, a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus e graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.